Então temos um recipiente na forma de um cilindro dotado de êmbolo que vai se mover livremente através dele. É um pistão. Temos encerrado no recipiente uma amostra de gás perfeito a uma certa temperatura, ocupando inicialmente um volume V1. Vamos estudar a relação entre a pressão e o volume ocupado pelo gás, mantendo sua temperatura constante. Ou seja, vamos provocar no gás uma transformação isotérmica, no caso, uma compressão isotérmica, pois pretende-se reduzir o volume da amostra gasosa. Então, para um volume V1, temos uma pressão P1. Se pressionarmos o êmbolo de maneira quase estática, muito lentamente, vamos perceber que há redução de volume do gás, mas a temperatura do gás não se modifica, ou seja, o grau de agitação das moléculas permanece constante. Observamos experimentalmente que, com a redução de volume, a pressão interna tende a aumentar. Se novamente reduzirmos o volume, de maneira a temperatura do gás em nenhum momento se alterar, teremos que, para um volume ainda menor, teremos uma pressão ainda maior. Observe que, com a diminuição do volume, a pressão interna está aumentando, desde que a temperatura do gás seja mantida constante. Uma transformação, portanto, isotérmica. Se reduzirmos ainda mais o volume do gás para um valor V4, a pressão aumentará ainda mais. A experiência mostra que a dependência entre a pressão e o volume de uma amostra de gás ideal à temperatura constante é inversamente proporcional. Ou seja, a função que caracteriza a relação entre pressão e volume numa transformação isotérmica gera, nesse plano cartesiano, uma curva típica das funções inversamente proporcionais, chamada hipérbole. No caso da transformação gasosa isotérmica, essa hipérbole pode ser chamada de isoterma. Isoterma, portanto, é a curva gerada no diagrama de Clapeyron, pressão versus volume, em que todos os pontos a ela pertencentes geram, através da sua pressão e o volume característico deste ponto, na equação de Clapeyron, uma mesma temperatura. Então, o par P4, V4, o par P3, V3, o par P2, V2, o par P1, V1, que pertencem a essa isoterma, geram, na equação de Clapeyron, uma mesma temperatura para uma certa amostra de gás. É muito comum colocarmos a temperatura em que se ocorre a transformação isotérmica ou a temperatura característica da isoterma ao lado da curva. Essa temperatura, em geral, é colocada na escala Kelvin. Então, dizemos que numa transformação isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quando isto ocorre, o produto das grandezas é constante, ou seja, se a dependência entre duas grandezas é inversamente proporcional, o produto das grandezas gera sempre o mesmo valor. Então, P1V1 é igual a P2V2, que é igual a P3V3, que é igual a P4V4. E esse produto é igual a nRT, onde T é a temperatura que foi mantida constante. Nessa experiência você vai precisar de uma garrafa, uma tampa e eu